Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Como estão os desafios da transição planetária por aí? Por aqui eles estão bem vivos, bem instigantes, bem estimulantes, como tem que ser, não é? É preciso estimular os corredores para que eles possam ser avaliados, para as crianças para que elas possam ser provadas, e então fazer a separação das classes, encontrar a melhor abordagem para cada um, como é necessário mesmo, não é? Muito bom estarmos aqui, que a gente se mantenha sempre em conexão entre nós, mas especialmente em conexão com Deus, com o melhor de nós, com o melhor da vida, com o melhor do outro, que a gente sempre se conecte com o melhor, percebendo os prejuízos que essa conexão com o pior, com o pessimismo, com o negativismo, com a crítica, com a guerra, aos quais até agora nós nos temos acostumado, mas que precisamos nos desacostumar, nos reprogramar, não é? Façamos uma aliança com a luz, com o alto, com Deus que mora dentro de nós, que mora no fundo das pessoas e que rege todos os fatos de todos os momentos em todas as nossas vidas. Reconectemos, reconciliemo-nos com o bem profundo que, mesmo sem nós podermos distinguir ainda claramente, mas já podemos guardar a certeza de que preside todos os fatos, todos os seres, todas as situações. Que assim seja. Hoje vamos fazer a prece às mães, a prece para as mães, feita a prece por Chico Xavier, esse mensageiro de Deus, esse luminar de Deus, que em grande parte da sua vida, ou que ao longo de quase toda a sua vida, esteve cercado de mães, pais também, avós, tios, irmãos, mas especialmente mães, como disse o próprio filme As Mães de Chico Xavier. No trabalho das cartas consoladoras que ele fez por décadas, ficou caracterizado por que o Espiritismo é o consolador prometido. Ali ficou explícito, direto. É claro que o Consolador prometido também é consolador por matar a morte, por iluminar essa grande sombra da mente humana no nosso estágio de desenvolvimento. Mas dentro desse matar a morte amplo, que a mensagem dos Espíritos, que a revelação traz para todos nós, especialmente aqueles que tiveram seus entes queridos falecidos, tiveram e têm até hoje, porque vários outros médiuns permanecem nesse trabalho polêmico, mas extremamente meritório, das cartas consoladoras. Agora, para essa oração, nós queremos nos remeter a uma sombra que existe em grande parte de nós. Os consultórios médicos, os consultórios psiquiátricos, os consultórios psicológicos, entre
outros consultórios de terapias alternativas, os lugares de aconselhamento, os lugares de assistência espiritual, estão cheios de filhos com situações abertas para com suas mães. É muito comum que nós guardemos mágoas em relação às figuras maternas que estiveram em nossas vidas. A nossa sociedade idealiza, idolatra a figura materna a ponto de colocá-las como supra-humanas, como super-heroínas, como figuras santificadas, divinas. Cumpre a nós hoje ressituar as mães, embora o nosso imenso amor a elas, e para reforçar o nosso imenso amor a todas elas, ressituá-las como seres humanos. Isso é libertador e tomara que seja para todos nós envolvidos hoje nesse trabalho. Que a nossa oração às mães seja uma oração libertadora, porque reprograme as nossas visões das mães, as nossas concepções, os nossos sentimentos que ficaram com relação às nossas mães. Reprograme para ressituá-las, ainda que isso seja tão óbvio, como seres humanos. Nossas mães, antes de ser mães, foram construídas como filhas, que tiveram, claro, suas próprias mães, que tiveram, claro, suas próprias mágoas, suas próprias culpas em relação a elas. E é mais evidente ainda que o papel de mãe que nossas mães exerceram em relação a nós foi construído na vivência que elas tiveram como filhas em relação às suas próprias mães. Ou seja, a vivência das nossas mães, crianças, na relação com nossas avós maternas, elas tiveram as suas alegrias e as suas tristezas, as suas luzes e as suas sombras, como todas as relações humanas. E essas luzes e sombras foram refletidas, foram repercutidas nas nossas relações com nossas mães. Isso para falar apenas psicologicamente, apenas nessa vida. Mas é claro que a relação nossa com nossas mães, do ponto de vista espiritual, também é quase que sempre um reencontro de almas endividadas entre si, que foram colocadas como mãe e filho para a reconciliação, para a reparação, para a reconstrução do que era mágoas sob alicerces de serviço mútuo, de respeito mútuo, de cooperação, de perdão, de compreensão. Mas é claro que se o convite de Deus era esse, claro que nem todos nós e nem todas elas aproveitaram plenamente o convite de Deus, porque é marca do ser humano não aproveitar integralmente as oportunidades. Se nós aproveitamos majoritariamente, aproveitamos uma grande parte das oportunidades, já podemos nos considerar vencedores. Mas é certo, é esperado, é humano que nós não aproveitemos as nossas oportunidades plenamente, pela nossa própria condição
de seres primitivos, de seres imaturos espirituais. Esses dois movimentos, meus amigos, minhas amigas, são fundamentais para nós reposicionarmos-nos, ressituarmos nossos sentimentos em relação a nossas mães. Elas são seres humanos que deram para nós um reflexo do que elas mesmas receberam como filhas e que tiveram a relação conosco contaminadas por relações entre nós que nós tivemos em outras vidas. Certamente relações maculadas pela mágoa, pela culpa, por erros mútuos que nós cometemos. Diante de tudo isso, é fundamental concluirmos que as nossas mães foram as mães que elas puderam ser. Não mães divinas, não mães santas, não mães idolatradas, mas elas foram as mães possíveis. Assim como nós em relação a nossos filhos, assim como nossos filhos em relação aos filhos deles, nós sempre somos os pais e as mães possíveis. É fundamental que a gente ressitue a relação nossa com nossas mães, dentro das precariedades, das incompletudes que elas carregam nessa vida, que elas repassaram para nós, fruto do que elas receberam nessa vida, e que repassaram para a nossa relação fruto as contaminações do que ambos, tanto nós quanto elas, fizemos uns para os outros em outras vidas. Sem idealizações, com o pé no chão, será muito mais fácil aceitar as limitações de nossas mães e as nossas próprias limitações. E assim seguir mais leves. E assim perdoar e compreender a nós mesmos e as nossas mães. Não é um convite fantástico? Tenham certeza que será um suporte fundamental para as nossas doenças cardíacas, de estômago, intestinais, para as nossas úlceras, porque grande parte das nossas insônias e das nossas doenças atendem pelo nome de mãe. E nós podemos e precisamos, por nossa saúde e para o bem-estar delas, recomeçar, ressituar, reposicionar nossas mães e nós mesmos como filhos frente a elas, como seres humanos em processo de aprendizado, que obrigatoriamente terão acertos e erros, luzes e sombras. Quem nunca tiver errado com ninguém, que atire a primeira pedra. E assim seguindo, nossa vida será muito mais sadia e muito mais leve. Vamos à oração então, para consolidar esse curativo que nós estamos colocando hoje nos nossos corações. Prece às mães. Chico Xavier. Amado Jesus, nosso divino Mestre e Senhor, já que nos achamos assistidos pela presença de mães carinhosas que nos rodeiam aqui, nós te rogamos para que todas elas tenham bastante força para suportarem todos os problemas que lhes possam surgir, a fim de cumprirem a sagrada missão de que foram investidas. Recordamos aquelas que nos deram ser, que neste mundo ou fora dele velam por nós. Nós te pedimos, amado Jesus,
abençoes a todas elas, as que nos deram a vida, que se sacrificaram por nós, as que esqueceram prazer, mocidade, conveniências e convenções para se fazerem nossas mães. Nós te rogamos por aquelas que conseguiram realizar os seus ideais e por todas as que sofreram tremendas renúncias para se ajustarem aos encargos de que foram investidas. Por aquelas, amado Mestre, que muitas vezes trazem sobre o peito cruzes de ouro, lembrando a tua misericórdia, a trazerem o coração sob o peso de grandes cruzes de lágrimas. Por aquelas outras que se encontram em penúria, por aquelas que guardam os filhos queridos nos sanatórios, por aquelas que se viram desvinculadas do amor deles a golpes de violência e que reclamam serenidade e compreensão para se reequilibrarem na vida, por aquelas que se sentiram mães com a deserção dos companheiros aos quais se confiavam, por aquelas, Senhor, que trabalham dia a dia para buscarem o pão dos próprios filhos, por aquelas que amanhecem de coração atormentado sem saberem como resolver os problemas mais simples da vida à luz do cotidiano. Pedimos-te por todas elas, Senhor, por todas as mães são santas diante de ti. Amado Mestre, abençoa aquelas que nos amaram, que nos amam e que nos amarão sempre, aquelas em cujos corações colocaste um segredo de amor que ninguém decifra. Aquelas que necessitam cada vez mais de nosso apoio para nos dignificarem, guardando-nos a civilização, ajudando-nos a sermos nós mesmos. Abençoa-nos, Senhor, e despede-nos em paz. E que a tua bondade, amado Senhor Jesus Cristo, possa estar conosco, abençoando-nos, sustentando-nos, tolerando-nos e auxiliando-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Que assim, reconciliados com nossas figuras maternas, com nossas mãezinhas, com as quais tínhamos idolatrias, mágoas, culpas, medos até, com as quais tínhamos uma relação ensombrecida, que com a compreensão, a humanização, o perdão que nós construímos no dia de hoje, a nós mesmos e a elas, nós possamos seguir, a partir de agora, mais leves, mais gratos, porque elas não nos abortaram. No mínimo, elas nos fizeram esse grande serviço de nos trazer o corpo. Então, que essa leveza da gratidão profunda as atinja, as liberte e nos atinja e nos liberte. Que assim seja, graças a Deus, muita luz para elas e para nós. Até amanhã, 18 horas. Eu não tenho certeza se amanhã conseguiremos fazer a nossa oração-ação por razão de serviço. Acredito que não. Mas no sábado estaremos juntos de novo na nossa sequência de orações com Chico Xavier e seus amigos espirituais.
reproduza, compartilhe, passe para o máximo de pessoas para que elas também sejam estimuladas a fazerem a sua faxina espiritual, emocional, que permita para elas, como permite para nós, saindo daqui, sermos seres humanos mais luminosos, mais leves, mais limpos. Graças a Deus e até a próxima.